O homem vê o mundo através de um telescópio e a mulher vê através do quê? Do microscópio, tá? A Nahash, a serpente, tá? Ela vem fazendo uma proposta, tá? Para os nossos primeiros pais, tá? No sentido de não dar crédito às escrituras, tá? Então vamos lá, vamos abrir em Yirmiyahu, Jeremias 8:8. O João Ferreira de Almeida não tinha nem nascido, tá? E já estavam aprontando, pessoal, vamos lá. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a Torá de Yahuá está conosco. Eis que, em vão, falsamente, tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Olha que coisa interessante, tá? Então, nós devemos dar peso à palavra do nosso Elohim. Não foi o que Adão e Eva fizeram, tá? Provérbios 30, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Elohim é pura. É escudo para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Lá no finalzinho de Apocalipse, no capítulo 22, a gente já leu, tá? Que virão punições para quem retirar alguma coisa e para quem acrescentar, tá? E diversas vezes na Torá, nós somos advertidos, tá? A não acrescentarmos e nem a retirarmos nada da Torá do nosso Elohim. Na Parashá Vaet Hanan, está em Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que Yahuá, Elohim de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos ordeno, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Yahuá, vosso Elohim, que eu vos mando. Ou seja, então, inúmeras vezes nas Escrituras, o Criador vem batendo nessa tecla para não retirarmos e nem acrescentarmos nada, tá? Mas a Nahash, a serpente já começou a mexer, né, nas Escrituras, tá? Então vamos lá. Gênesis capítulo 3. Ora, a Nahash, a serpente, era mais astuta que todas as alimárias do campo que Yahuá Elohim tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Elohim disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Elohim sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Elohim, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Né? Ou seja, então a gente já sabe o que aconteceu, né? Eva, ela demonstra uma falta de compreensão com relação à palavra, né? Ela chega a acrescentar, né? Quando o Criador diz para não acrescentarmos nem retirarmos, ele já sabe, né, que não podemos nem acrescentar nem retirar, porque tudo acaba sendo prejudicial, tá? Eva, ela achava que o Criador era tão severo na concepção dela que ela falou assim, Gênesis 3:3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim, não comereis dele, até aí tudo bem. Aí agora, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, a impressão que dava, né, como muitos nos dias de hoje, é como se Eva estivesse achando um fardo muito pesado, né? Imagina, que vidão que eles tinham, né? Podia fazer o que eles quisessem, podia ficar nadando lá nos rios, podia subir na árvore, podia brincar com um macaco, podia apostar corrida com um cavalo, podia fazer o que quisesse. Tinha trilhões de coisas que eles poderiam fazer, tá? Trilhões, infinitas coisas eles poderiam fazer, mas olha o que eles fizeram. Eles foram fazer justamente o quê? A única coisa que não podia, né? E a impressão que dá é que Havá, Eva, ela achava que era um mandamento pesado, né? A gente não pode nem tocar nele, né? Aí tem vários entendimentos. Uns acham, né? Uns acham que Adão, para proteger Eva, a gente não vai bater o martelo, não. A gente vai falar só as inúmeras hipóteses, os inúmeros comentários que existem, tá? Existem relatos apócrifos também, tá?
Então alguns dizem assim, Adão teria se comportado como um judeu, né? Porque a casa de Judá é que tem essa mania de ficar acrescentando coisas, né? Adão vamos dizer assim, já acrescentou, né? Para minha mulher não comer, eu vou dizer o seguinte para ela, se ela não tocar, muito menos ela vai comer, né? Então uns acham que Adão teria falado isso para ela, tá? Então tem inúmeras hipóteses, tá? Com relação a isso, a gente não tem como bater o martelo, tá bom? Mas o fato é, tá, que ela demonstrou falta de conhecimento com relação às Escrituras. Mashiach disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Elohim. Existem alguns livros apócrifos, tá, que dizem que tanto Adão quanto Eva teriam ouvido a ordem do Criador, tá? Então, alguns dizem assim, existem apócrifos que dizem que os dois ouviram a ordem do Criador. Outros se baseiam só na Torá, tá? Como Adão foi criado antes de Eva, ele que passou esse entendimento para Eva. Então a gente não vai bater o martelo. O fato é, ponto passivo, que Eva demonstrou uma falta de conhecimento em relação às Escrituras, tá? E a gente sabe o que aconteceu, né? Eva tomou daquele fruto, deu também para o seu marido, tá? Então a gente precisa entender que todas as coisas têm o tempo apropriado, tá? Em Eclesiastes, capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado e existe tempo para todo propósito debaixo dos céus. Existe tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, e por aí vai, né? Vários contrastes, tá? Então, o erro do primeiro pai da humanidade, que é Adão, foi o quê? Foi dar ouvidos à voz da sua mulher, tá? No entanto, antes que alguns maridos pensem assim, Adão se deu mal porque deu ouvidos à voz da sua mulher, então não vou ouvir mais minha mulher, a mesma escritura que mostra que Adão errou por dar ouvidos à voz da sua mulher Eva, é a mesma escritura que fala o que para Abraão? O que fala? Ouve a sua mulher. Ouve a sua mulher. Abraão, dá ouvidos à voz da sua mulher, de Sará. O que Sara tinha para falar era muito importante. Claro que Sara também deu um conselho ruim para Abraão uma vez. Ela não podia ter filhos, quis ser mãe através de Hagar, deu um conselho ruim para Abraão, no qual nasceu Ismael, tá? Através de Abraham e Hagar, tá? Mas houve um momento na Escritura que o Criador falou para Abraão dar ouvidos a Sara, tá? Porque Sara estava percebendo que não teria como Ismael, o filho da escrava, conviver com Yitzhak, o filho da promessa. E as mulheres, elas têm essa capacidade. A mulher tem uma percepção de detalhes muito maior do que nós que somos maridos, tá? O próprio Talmud diz o seguinte, se a sua esposa for de pequena estatura, tá? Ou seja, se ela for baixinha, tá? Abaixe-se, encurve-se para ouvir os seus conselhos. Olha, quem imaginava que o Talmud, tá? As pessoas pensam, né, que o nosso povo de Israel é machista. Quem imaginava que o Talmud fala que nós devemos nos encurvar se a nossa esposa for baixinha, tá? Se ela for mais alta, fica na ponta do pé, tá? Se ela for baixinha, a gente deve se encurvar para ouvir os conselhos dela, tá? Agora, se houver uma dúvida no casal, um acha uma coisa, o outro acha outra coisa, vai prevalecer o quê? O que o Criador estabeleceu é o que o marido determinar, tá? Ou seja, o Mashiach é o cabeça do marido e o marido é o cabeça da mulher. O homem vê o mundo através de um telescópio e a mulher vê através do quê? Do microscópio, tá? Olha que coisa interessante. Aqui em cima, tá? Nós temos a palavra ish, que é homem, tá? O hebraico é da direita para a esquerda. Ish é homem. E embaixo nós temos o quê? Ishá. Olha que coisa interessante. Vocês sabiam que a palavra fogo em hebraico é esh? É um aleph e um shin? Mulher, tá? Pode ser a forma feminina de fogo, tá? Ou seja, tá? Ishá. Se a gente tirar a letra Re, que tem aqui no final, Aleph, Shin, vai dar o quê? Esh, que é fogo. Em cima nós temos o quê? Ish. Olha que coisa interessante. A gente percebe que o homem, ele tem a primeira letra, tá? O nome do Criador é Yahuwah, o tetragrama. Mas a abreviatura é o quê? Yah. Aleluia. Olha que coisa interessante. O homem, ele traz a primeira letra, tá? Do bigrama, tá? Ou seja, a letra Yud, no nome dele, homem, e a mulher traz o que? A segunda letra do bigrama, tá? A letra Rei, tá? A letra Re. Olha que coisa interessante. Então a gente percebe que se o casal viver em obediência a Yahuwah, a Yah, fortemente a Yah,
o fogo não irá consumi-los. Porém, se tirarmos, olha aqui, o que vai acontecer? Olha aqui. Eu vou tirar aqui a letra Yud, tá? Do bigrama, e vou tirar a letra Re. Olha aqui, gente, só no hebraico que a gente vê isso. O que se forma aqui? O homem vira o quê? Fogo, e a mulher vira o quê? Fogo. Ou seja, se no meio da vida conjugal, Yahuwah, Iá, não for o centro, tá? O que vai acontecer? Eles vão se consumir um ao outro, um vai destruir o outro. Ou seja, o fogo vai acabar destruindo o casamento. Então, só no hebraico nós temos essas revelações. Ou seja, mas vamos botar aqui de novo, tá? Vamos botar aqui a letra Yud, tá? E vamos botar a letra Rei, tá? Então, cada um de nós, os homens têm que trazer em si a letra Yud, tá? E as mulheres têm que trazer a letra Rei. Olha que coisa interessante. Então, se tirar o Criador da vida conjugal, tá? Eles vão se degladiar, ou seja, vai pegar fogo a vida dos dois. Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele vai falar numa de suas cartas, é melhor que se casem do que vivam o quê? Abrasados, tá? Ele faz um outro uso, tá? Desse conhecimento aqui que a gente mostrou.